Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, para mais um plantão glorioso aqui no GG, em dia de jogo do Fogão. Botafogo e Ceará hoje no estádio Newton Santos às 4h30 da tarde, daqui a pouquinho. E aqui você vai acompanhar a provável escalação e como pode vir a campo esse time do Luiz Castro. E vamos falar também sobre a situação do Jefinho, né? Recebendo as sondagens da Europa, o momento é bom do jogador e aí aproveitam para receber aquelas sondagens, as famosas sondagens, para valorizar o jogador no mercado. A gente bate um papo sobre isso daqui a pouquinho, depois da vinheta. Já passamos da casa dos 67 mil inscritos aqui no Gigante Glorioso, graças a vocês que nos acompanham aqui. E se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda no Gigante Glorioso, dá essa moral pra gente. Clica no botão inscrever-se aqui embaixo, é de graça. Claro, deixando aquele like também, que nos ajuda muito a espalhar o nosso conteúdo aí para mais botafoguenses, parceiros de camisa. Segue a gente também nas redes sociais, meu Twitter tá aqui embaixo, do Guilherme Cardoso também, nosso Instagram e claro que eu não posso deixar de falar da Bet Nacional, a parceira aqui do canal Gigante Glorioso. Você que gosta de uma aposta, gosta de tirar aquela graninha para fazer o churrasco do final de semana, gosta de apostar, faça isso com a Bet Nacional, é a melhor casa de apostas do país, uma das melhores cotações do mercado. Clica no link no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, que é o link do Gigante Glorioso, você ainda dá uma moral pra gente ainda e tira aquela grana, é na Bet Nacional. E também mandar um abraço aqui pro Wilton Jones, da BJ Sistema de Incêndio, que tá agora com uma situação interessante, que é o curso para bombeiro civil, cara, exatamente. Através da Jones Engenharia de Incêndio, o curso de formação e reciclagem para bombeiro civil. Se você está interessado em seguir nessa profissão regulamentada, procure aí a Jones Engenharia de Incêndio, que já está com as matrículas abertas para o curso de bombeiro civil. Agora vamos falar de Botafogo. Botafogo, algumas semanas atrás, havia sinalizado já o interesse de compra no Jefinho. Obviamente, aí depois da subida do Jefinho, estava no time B para o time principal, depois de uma sessão de desfalques aí relacionados a lesões que o Botafogo teve, o Jefinho conseguiu pegar o espaço dele ali, conseguiu mostrar seu bom futebol, vem ajudando o time, é titular hoje, provavelmente, nesse time que vai enfrentar o Ceará, então já vem numa sequência interessante aí. Obviamente o jogador começa a se valorizar para o mercado, e aí o staff do jogador já começou aí a analisar propostas do futebol europeu, exatamente. Já tem proposta vindo de Portugal, proposta de clubes aqui do Brasil, não foram divulgados ainda quais os clubes, mas já tem essas propostas aí, segundo o staff do jogador, já foram passadas para o Botafogo, já foram passadas por Rezende, e aí o Botafogo precisa se resguardar para manter o Jefinho aí, que obviamente está sendo tratado com muito cuidado, até pelo próprio técnico Luiz Castro. A oportunidade do Jefinho é muito boa, o jogador já provou o seu valor aqui, mas esse cuidado dá para se entender porque chegaram jogadores ali para aquela posição, a briga vai começar a aumentar, jogadores voltando de lesão. A gente tem ali para aquele lado o Vitor Sá, a gente tem o próprio Luiz Henrique ali também, e a gente tem agora o Jefinho. O lado esquerdo do Botafogo vai ter uma concorrência maior, aí principalmente depois da volta do Vitor Sá. Sobre valores, né, o Jefinho tem um salário defasado para um jogador que está em destaque na Série A, obviamente por conta da subida dele, estava no time B ainda, vem do empréstimo que termina agora em novembro. E então o Jefinho já fica nesse aguardo aí para que o Botafogo exerça o poder de compra sobre ele, para que o contrato seja reajustado, bases salariais, até a multa rescisória também é considerado bem baixa do Jefinho, onde o próprio jogador também detém 25% dos seus direitos econômicos. Aí o que ia acontecer? Depois desse processo do empréstimo do Jefinho, o Botafogo exerceria o poder de compra de 60% junto ao Rezende e compraria também os 25% do Jefinho. E aí a coisa mudaria de figura, já seria uma nova base, já seria um novo termo de contrato ali para o Jefinho. E mesmo assim, segundo o staff do jogador ali, das propostas que chegaram para o Jefinho, essa proposta do Botafogo ainda está um pouco abaixo. Então talvez o Botafogo tenha que melhorar essa proposta do Jefinho para permanecer com o jogador, já que os olhares de fora para o jogador estão crescendo devido a esse seu destaque no time do Botafogo. O próprio Botafogo também tem pretensões com o Jefinho de trabalhar ele até de nível seleção, trabalhar ele com a prateleira lá de cima, de atrair olhares realmente de clubes da Europa e etc. Ter um ativo dentro do clube. Então essa é a pretensão do Botafogo com o Jefinho. A gente precisa aguardar agora aí o empréstimo finalizando em novembro. Esse contrato do Jefinho com o Rezende vai até 2024, se não me engano até julho de 2024, mas após o empréstimo do Jefinho, agora em novembro, o Botafogo já pode exercer o poder de compra. Mas provavelmente deve ficar acima da casa de 1,2 milhão de reais, que foi o valor que o Botafogo ofereceu inicialmente, que seria o valor de compra do Jefinho após o empréstimo. Bom, vamos falar da partida de logo mais, Botafogo e Ceará às 4h30 da tarde no estádio Newton Santos. Daqui a pouquinho tô indo para lá.
Isso aí, setor leste esgotado, vamos fazer aquela pressão. O Botafogo precisa dessa vitória dentro de casa, mostrar sua força no segundo turno. E aí, a gente tem aí os relacionados para a partida, como vocês estão vendo. Fomos pegos de surpresa com algumas questões aí. Eu estive lá no treino na quinta-feira junto com o Guilherme Cardoso. Nós acompanhamos o treino de perto, pelo menos os minutos iniciais ali, dados à imprensa. E aí, nesse treino, a gente viu que o Vitor Sá estava treinando, só que ao mesmo tempo fomos informados que ele tinha condições de treino, mas não iria para jogo. Até ali, nós já tínhamos essa informação. Agora, nomes como Rafael, o próprio Hugo e o Piazon, que até então estavam treinando ali normalmente, estão de fora dessa lista aí, assim como o Mezenga. Mas o Mezenga, eu creio eu que seja por conta da questão de já ter o Adrielson ali de volta, tem o Canu, já tem uma série de zagueiros ali que preenchem esse espaço, a própria volta do Joel Carli. Mas em relação ao Hugo, Rafael e Piazon, realmente eram jogadores que eu esperava estar nessa lista de relacionados. A questão do Rafael, o Thiago Franklin trouxe que foi por uma opção realmente do Luiz Castro não ter o Rafael relacionado ainda para essa partida, apesar de estar treinando normalmente. E aí, dentre esses relacionados, a gente pode montar aqui o que seria o provável time do Botafogo, né, na opinião aqui também do Gigante Glorioso e de outros veículos de informação também, que colocaram aí sua provável escalação, daquilo que a gente vê do Luiz Castro, daquilo que a gente acha que pode ser o time que vai enfrentar o Ceará daqui a pouco. Aí ele começaria com o Gatito Fernandes, o Canu e o Felipe Sampaio, na minha opinião, voltam aí. Não sei se ele coloca já o Adrielson no lugar do Canu de cara, né? Eu iria com o Adrielson e Felipe Sampaio, né? O Felipe Sampaio está até pendurado, mas a zaga seria essa a princípio, Adrielson e Felipe Sampaio. Adrielson tendo totais condições de jogo, que acredito que tenha, já seria escalado como titular para mim nessa partida. Na direita o Daniel Borges começando jogando, e aí do lado esquerdo começaria com o DG. Porque aí nesse caso não temos o Hugo relacionado, o DG automaticamente entraria ali no lado esquerdo, porque dependendo da evolução do jogo, o Luiz Castro pode fazer a alteração de colocar o Saravia no lugar do Daniel Borges e o Daniel Borges fazer o lado esquerdo. Aí pode ter aí essa variação dentro da partida. Por isso que eu acho que o Castro vai optar por essa situação. Aí, no meio-campo, Tietê, Eduardo e Lucas Fernandes. Acho que fecha bem esse meio-campo com o Eduardo e Lucas Fernandes. Também podendo entrar ali o Patrick de Paula no lugar do Eduardo. Mas acredito que ele comece com Tietê, Eduardo e Lucas Fernandes. E na frente, Jefinho, Erisson e o Luiz Henrique do lado direito. Essa aí seria a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Ceará. O Ceará que vem de uma sequência de derrotas, né? Perdeu agora para o São Paulo na Copa Sul-Americana, fora de casa. Em casa perdeu para o Palmeiras e anteriormente perdeu para o Juventude também fora de casa. Então assim, vem uma sequência de derrotas. A última vitória do Ceará foi contra o Avaí em casa, lá no Castelão, no dia 19/7. Então o Ceará vem pressionado para essa partida, o Botafogo precisa aproveitar desse momento também. Acho que o Botafogo precisa aproveitar essa pressão do Ceará. O Botafogo tem uma certa pressão em relação a começar a pontuar dentro de casa. Isso é um fator que o Botafogo precisa carimbar, esse jogo é perfeito para isso. O Botafogo começar a mostrar sua força dentro de casa, mostrar aquilo que não conseguimos mostrar no primeiro turno, fazer um campeonato diferente, fazer um segundo turno diferente daquilo que fizemos como mandante. Então assim, esse é um jogo perfeito para isso, daqui a pouquinho estaremos lá. E vamos lá, vamos para cima do Ceará, mais uma vez com um time não da maneira que nós gostaríamos de ver, né? Com todos os jogadores em campo. Luiz Castro mais uma vez não vai conseguir botar aí os seus melhores em campo para poder disputar essa partida pelo Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente. E a gente ainda fica aí meio que no escuro para algumas informações que já poderiam ter sido esclarecidas pelo Botafogo na ausência de alguns jogadores. O caso é como eu citei do Hugo, do Piazon e do próprio Rafael, né? O Botafogo podia vir a público esclarecer essas situações aí para deixar aquela relação de transparência que a gente fala tanto, né, com o torcedor mais às claras. Mas vamos lá. Bom, eu fico por aqui. Bom jogo para todos nós. Saudações alvinegras. Fui. Valeu.